Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kenji de Hoenn, trazendo para vocês o primeiro vídeo do canal. Então, para você que assim como eu buscava mais vídeos de conteúdo mais avançado de GLC, né? Não só se prendendo àqueles vídeos mais introdutórios, explicando por que que não pode Pokémon com caixa de regra no GLC, né? Mas quer entender um pouco mais as nuances do deck building, entender em que situação se situa um tipo específico de ginásio, né? Por exemplo, dragão, água, dentro do metagame, né? Entendendo um pouco cada matchup, né? Você está no lugar certo, né? Que esse vai ser o primeiro vídeo de alguns outros que eu pretendo publicar, né? Analisando um pouco mais a fundo, né? Cada tipo, né? Cada escolha de carta, né? Prós e contras, né? E como é o processo decisório, né? O racional por trás das minhas escolhas quando eu penso em deck building, tá? Para hoje, né, talvez não podia ter escolhido uma lista melhor para mostrar que não essa, né, essa aqui é uma lista que já me trouxe excelentes resultados, né, já consegui ali bons resultados em torneios locais aqui em São Paulo, né, torneio ali de 28 pessoas, peguei primeiro colocado, e mais recentemente, né, até de maneira mais emblemática, né, eu fui campeão do Side Event de GLC do LAIC, né, então do Campeonato Internacional da América Latina que teve aqui em São Paulo, né, um torneio de 34 pessoas, teve o corte de top 8, né, partidas melhor de 3, 90 minutos, joguei contra os melhores decks do formato, incolor, psíquico, inclusive uma Mirror de dragão, tá? Então esse deck aqui tem mostrado resultados bastante satisfatórios, né? Eu fiquei bastante feliz aqui com o produto final, tá? E para quem me conhece, né, sabe que eu tô trabalhando nessa lista já há algum bom tempo, né? Então não surgiu do dia para noite, né? Foram diversas iterações, tentativas e erros até chegar nesse produto final. Então vou buscar trazer aqui um pouco a fundamentação por trás de cada carta que tá aqui, tá? Acho que um pouco antes de falar da minha escolha de Pokémon, tá? Eu vou falar um pouco do que era o deck de dragão antes disso, tá? Então, se a gente lembrar, até uns meses atrás, provavelmente antes do lançamento do Tatsugiri e do Dracloak, né, que se tornaram peças cruciais aí pro meu deck, né, todo mundo se apoiava bastante ali no deck de Dragonite, né? Então, ele tem a habilidade dele, o Fast Call, né, a chamada rápida, que você pode procurar no seu deck por qualquer carta de apoiador para que você possa usar no seu turno ou no turno seguinte, enfim, é uma carta que uma habilidade bastante forte a princípio, mas que na prática, né, acho que ela acabava tirando um pouco a celeridade do deck, né, que na minha opinião é uma das maiores qualidades que o deck de dragão tem, né, essa celeridade, essa potência e essa possibilidade de uma agressão muito cedo no jogo, uma pressão que você coloca no seu oponente logo no seu turno um ou no seu turno 2, né, que não é todo deck que consegue responder de maneira rápida e continuar vivo no jogo, tá? Então, para mim, na minha leitura, né, jogar de Dragonite, aos olhos de hoje, parece um pouco antiquado, né? Tendo em vista que você tem a possibilidade de jogar com Tatsugiri e Dracloak, né? Que são cartas que já te fornecem um valor imediato, né? Então, você pensa no Tatsugiri, no turno um ele já consegue te fornecer um valor, você já tá cavucando ali as 6 cartas do topo do seu deck, escolhendo um apoiador, né, ao passo que o Dragonite ele é no estágio 2. E para você que já joga GLC há algum tempo, você sabe quais são os perigos de se usar um Pokémon estágio 2. Né? Não só a gente já está usando dois aqui, que no caso é Haxorus e Garchomp, né, mas você gasta muitos recursos para conseguir setar um estágio 2. Né? Às vezes você precisa achar lá o seu doce raro, né? Enfim, mesmo numa ocasião em que tudo está no seu deck e nada está no prêmio, né? Que a gente sabe, né? Que de vez em quando o próprio estágio 2 vai lá dar um passeio nos prêmios, né? E você precisa, enfim, ficar se depenando até achar um Gládio para tirar o camarada dos prêmios, né? E isso te perde muita celeridade, né? E aí, mesmo assim, contando no melhor na melhor das ocasiões, em que tá tudo no deck bonitinho, cara, você vai precisar usar a bola de ninho para achar o Dratini, né? Depois vai usar uma bola de nível para achar Dragonair. Ou enfim, no melhor dos casos, você vai conseguir o Doce Raro lá, beleza, vai conseguir evoluir pro Dragonite. Mas aí você gastou seu Doce Raro, gastou outras peças ali. Né? E tipicamente um deck que você rodava de Dragonite, né? Você vai é, despender ali os seus primeiros turnos tentando setar o seu board, né, tendo em vista ali o Dragonite e o Gabite, né, que é o cara que vai buscar toda a tropa dos dragões ali pro seu banco, né. Então, por construção, o tipo de deck de Dragonite, né, você perde muito tempo
construindo o seu board e não dedicando tantos esforços para uma agressão cedo no jogo, né, que para mim é o ponto focal desse deck, tá? Então é por isso que eu optei por uma lista com Tatsugiri e Dracloak, né? Porque eles te produzem valor quase imediato, então você não fica suscetível a um pricing ruim, né? E te permite a fazer outras coisas enquanto você vai setando o seu board, né? Energizando os atacantes e pegando prêmio, que no final das contas é o que realmente importa, né? Mais do que dar uma Hex bonita, né? Mais do que dar um Disrupt, mais do que ficar achando um suporte que você precisa pro turno, né? Às vezes é mais legal, né? Você ficar pegando cada vez mais carta, cavucando o seu deck, né, conseguindo mais informação, né, enfim, e isso de maneira mais acelerada, né, enfim, que você não depende tanto do seu board em uma única carta, que pode levar um Gust ali, aí ele é nocauteado, e aí você vai fazer o que depois, entende? Então, para mim, este é o ponto de não usar o Dragonite, e na minha humilde opinião, essa é a melhor maneira de se jogar com o dragão hoje em dia, tá? E aí, falando um pouco de dragão hoje no metagame, para mim, ele é um dos melhores decks do meta atual, tá? Talvez ali junto com Incolor e Psíquico, que curiosamente foram os três tipos que fizeram o top 8 do like, né? Mas pra mim ele é um dos decks mais fortes do jogo, tá? Bom, então vamos lá mostrar um pouco do deck, tá? Vou só organizar um pouco aqui, tirar as cartas da mesa e colocar os pokémons em foco, tá? Mas acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu já ouvi muitos argumentos também contrários à inclusão do Tatsugiri, né? E eu até entendo um pouco, né? Pô, o Tatsugiri às vezes falha comigo, comigo o Tatsugiri não vai tão bem, né? Aí eu te pergunto, cara, com quantos apoiadores seu deck tá rodando, né? Porque assim, a contagem geralmente de um deck padrão de GLC, por assim dizer, é de uns 12, 13 apoiadores. Eu uso 14, que é um a mais, né? Mas numa conta de padeiro já é uma carta a cada 4 cartas no meu deck que vai ser um apoiador, né? Então já melhora um pouco essa matemática pra mim, né? Eu já vi decks ali de colegas meus, amigos meus de GLC, que o cara reclamava que tava rodando Tatsugiri e não tava achando nenhum apoiador. A lista do cara tinha 10 apoiadores, né? Então você precisa rodar um pouco mais, né? Mas eu acho que é uma flexibilidade que você ganha ali ao cortar a linha do Dragonite, tá? Bom, indo aqui para minha lista de Pokémon, tá? Eu escolhi 12 Pokémon, tá? A minha lista aqui, os meus Pokémons de suporte são esses aqui, tá? Então eu conto aqui com a ajuda do Tatsugiri e do Dracloak. Eu gosto bastante desses dois, tá? Porque se você prizeia, se você um desses dois está no prêmio, melhor dizendo, você encontra com a Fissure Heavy Ball, né? E se esse camarada aqui tá no prêmio, você sempre pode achar com Gladio, né? Enfim, você ter o Gladio no deck, por ele ser um apoiador, né, você acha ele com Tatsugiri, né, diferentemente do mapa da cidade, né, então existe um pouco esse debate dentro do GLC de qual que seria melhor, enfim, para mim o Gladio, né, nesse deck é uma escolha óbvia, muito porque o Tatsugiri acha apoiador, né, e não treinador, como é o caso do Jirachi, por exemplo, no deck de metal, tá? Tipicamente eu vou querer colocar a prancha de retorno no Tatsugiri, tá? Porque é um de custo de recuo, né? Enfim, se ele é nocauteado, esse aqui volta pra mão, aí eu posso colocar no Dracloak, ou mesmo no Garchomp, enfim, existem algumas possibilidades diferentes, né? Mas só para mostrar um pouco a dinâmica, né, de como funciona, então no mundo dos sonhos, tá? E não é difícil chegar nesse board state, né, nesse estado do seu campo, né, que o seu Tatsugiri vai estar como Pokémon ativo, né, e o seu Dracloak vai estar aqui no banco, né? Então, você vai começar o seu turno, você vai comprar uma carta, né? Você precisa achar um apoiador para aquele turno. Suponha que seja o Guzmenhala, né? Então você já pegou uma carta do seu topo, você vai usar a habilidade do Dracloak, vai olhar duas do seu topo, né? Vai escolher uma para mão e uma para o fundo. Efetivamente, você já viu as três cartas do topo do seu deck, né? Aí você vai usar finalmente o Tatsugiri, vai olhar mais seis, né? Então, efetivamente, você está olhando 9 cartas do seu deck para tentar achar algum apoiador que possa te ajudar naquele turno, né? Suponha então que você quer, sei lá, achar Double Dragon Energy, né? E você já queimou todos os seus apoiadores que eventualmente possam te ajudar a achar a Double Dragon Energy, né? Então, nesse caso, você vai inverter um pouco a conta. Você vai comprar do turno, né? Como todos os turnos. Em vez de usar o Dracloak antes, você vai usar o Tatsugiri, na expectativa de você pegar um apoiador para limpar ele do deck, né? Então, o seu deck vai ter menos 2 cartas do que ela tinha antes de começar o seu turno, né? Então, na margem, né? Marginalmente, você está aumentando um pouco a probabilidade de você achar essa Double Dragon Energy com a habilidade do Dracloak, né? Que você vai estar olhando mais 2 cartas, tá? Então, esse deck tem que saber sequenciar, tá? E vai ser muito importante porque essa mecânica conversa com a escolha de treinadores,
que eu vou mostrar depois, tá? Que é a Iono, que é Kisera, Marne, né? Energy Loto, né? Que são cartas que você olha topo, né? Então você fazer o melhor sequenciamento possível, de forma a tirar as cartas indesejadas do topo, para sobrar as cartas que realmente interessam, que você quer achar, né? É muito importante você sequenciar de maneira correta, tá? Então, esses são os pokémons de suporte de escolha do meu deck, tá? Quanto aos atacantes, tá? Esses aqui são, enfim, são um arroz e feijão, né? Acho que quase todos os decks rodam esses dois, tá? Druddigon e Drampa. O Druddigon, ele bate 160, ele bate 40 mais 120, se algum Pokémon seu foi nocauteado por um dano de ataque do seu oponente durante o último turno dele. E o Drampa, ele bate 160, né? 70 mais 90, caso algum Pokémon seu tenha um contador de dano. Eu vou mostrar mais adiante, mas a gente tem algumas maneiras de colocar contador em alguém do nosso banco, tá? Seja por alguma energia especial, algum estágio, né? Enfim, tem algumas maneiras e fora a maneira convencional, que é algum cara seu no ativo tomar algum dano, não ser nocauteado, você vai lá e recua, né? Automaticamente vai ser um Pokémon no banco seu com um contador de dano. E contra partidas contra spread, né? O seu oponente mesmo vai fazer isso pra você. Então nessas partidas o Drampa ele brilha muito, porque ele vai estar quase sempre batendo 160 sem você precisar fazer nenhum manuseio adicional, tá? Regidrago. Cara, eu sei que tem gente que não é muito fã do Regidrago, tem gente que prefere o Raging Bolt, né, que bate 30, ele snipa 30, né, enfim, ele bate 30 em qualquer um dos Pokémon do seu oponente para cada energia ligada a ele. Eu prefiro o Regidrago muito porque quando você abre com o Regidrago no campo ativo, tem muitas cartas nesse deck, né, então, por exemplo, você tem o Guzmenhala, né, você tem o Guzmei Pandan, no caso, né? Que você precisa descartar duas energias da sua mão para ativar o efeito dele. Você tem a Ultra Bola também, você tem a Bola Rápida, você tem Tesouro Misterioso. Desculpe, Tesouro Misterioso. Fora algumas coisas que você pode queimar no turno, tipo usar Incêndio de Evolução e falhar. Você tem algumas coisas para fazer que você pode afinar a sua mão e ficar comprando carta com o Tesouro do Dragão, né? Que é a habilidade dele. Então eu gosto de abrir com ele, né? Então suponha que o oponente escolhe em segundo, então você é obrigado a começar, né? Dado que você não pode atacar, você vai energizar uma da mão, né? De repente queimar um pouco as cartas e começar a comprar a carta com o Tesouro do Dragão, né? E eventualmente se você acha uma energia dupla dragão, uma Double Dragon Energy, né? Somado com a energização do turno que você fez no turno anterior, você já pode estar batendo 160 no seu turno 2, tá? Que não é ruim não. Então por isso que eu gosto do Regidrago. Eu consigo ver ele sendo substituído no futuro, tá? Mas acho que aos olhos de hoje eu acho ele bem adequado, tá? O Garchomp é uma carta que todo deck de dragão tem, né? Porque ele é super bom e o Gabite ele te gera muito valor também. Então vamos começar aqui pelo Gible, tá? Começar pelo Pokémon básico. Esse Gible, ele acabou sendo... acabou faltando um pouco... Ele acabou sendo uma liability, né? Como sendo um peso morto ali em algumas matchups que eu joguei no like. Muito porque ele tem 50 de vida, né? E 50 de vida é um número ruim para o nosso meta. Por quê? Porque 50 mais 70 é 120. Tá, mas o que isso tem a ver, né? Você pode me perguntar. Bom, 70 mais 50 é 120. E 120 é exatamente o que esses dois camaradas batem, né? Então você tem um deck de Lost Zone, que é um dos mais proeminentes do meta atual, que vai ter dois pokémons que eles espalham 12 contadores de dano, que é 5 e 70, né? Então, em uma só, ele vai conseguir pegar dois knockouts. Você nem vai forçar o seu oponente para uma situação que ele tem que escolher, entre o Drip ou o Gible. Ele vai levar os dois sempre, né? Entendeu? Enfim, Gible e Tatsugiri, né? Porque eles vão espalhar 12 e é isso, ele vai morrer. Então por isso que eu mudaria essa escolha do Gible, tá? Apesar de no papel esse golpe de ascensão ser interessante, na prática eu consegui usar ele muitas poucas vezes para fazer com que ele valha a pena, tá? Talvez o único argumento mesmo de verdade seja que ele é o Gible mais bonito, porque ele é Shiny, né? Mas fora isso eu trocaria ele. A única mudança que eu faria nesse deck de dragão, tá? Quanto ao Gabite, né, ele vai achar toda a galera de dragão, porque a habilidade dele te permite buscar qualquer Pokémon de dragão. E o Garchomp é fantástico, né? Quando você evolui dele, ele da sua mão, o Gabite, né? Se desce ele diretamente da sua mão no Gabite, você ativa a habilidade dele, e aí por um turno aí você vai ficar virtualmente invencível, né? Imune a dano e efeito de ataque.
né? Então é super bom, né? Às vezes seu oponente não tem um Guzma, não tem uma ordem da chefia, não tem uma corda de fuga, não tem uma citrina para te responder, né? Então ele vai ficar um turno ali sem comprar prêmio, né? E aí isso aí pode te vencer o jogo, né? Porque é aí que você ganha vantagem aí na corrida de prêmios e você leva o jogo numa dessas, tá? Então tem algumas coisas que você pode fazer para aumentar a sua chance, de repente dar uma Marne, né? Dar uma Marine, dar uma Quisera nesse turno aí que você vai evoluir para Garchomp para se assegurar que ele não vai ter os recursos necessários para contornar o efeito do seu Sonic Slip Ability do Garchomp. Então são algumas maneiras de você maximizar o seu potencial do Garchomp, tá? E é exatamente pelo fato de você ativar ele só pela mão, que depois eu vou mostrar porque que eu não uso Evosoda nesse deck, tá? Eu prefiro usar Essência de Evolução e Ultra Bola, Tesouro Misterioso, justamente porque se a gente utilizasse Evosoda nesse deck, né, você pularia esse efeito do Garchomp. Então é um pequeno detalhe, né, mas um deck building bom, ele é feito de pequenos detalhes, tá? E aí passando aqui para Haxorus, né? Como eu mostrei para vocês aqui, talvez vocês possam até ter reparado aí que o teto que esse deck bate é 160. Então o Garchomp bate 160, o Regidrago bate 160, o Drampa bate 160, o Druddigon bate 160. Ô Luan, por que você não bota um Muscle Band? Cara, porque de 160 para 180, você pensa no metagame, não faz tanta diferença. Onde começa a fazer diferença, de fato, é quando os bichos começam a ficar enormes, assim. Mas aí, quando eles ficam enormes, eles ficam maiores do que 160, né? 180, desculpa. Eles ficam com 200 e poucos, né? Então, você pensa ali, por exemplo, no Torterra, né? O Torterra aí é um dos maiores do formato, né? Ele tem 190. Mas o Torterra, às vezes, ele não tá sozinho, ele tem um amigo. Né? E o amigo, ele dá mais 40, então ele fica com 230 de vida. Né? Às vezes você tem um Wailord, né, que tem 200, mas a habilidade dele tem que é 30, então você tem que bater 230, que é justamente o que o Haxorus bate, 230. Então a gente coloca aqui na conta, né, as maiores ameaças em termos de HP mesmo, né, você vê que o único que conseguiria matar eles é o Haxorus. Né? Então por isso que eu gosto muito do Haxorus. É claro, você só vai ter uma carta para nocautear, né? Mas assim que você abre e você vê que seu oponente está de grama ou de água, você tem que já pensar na sua play de Haxorus e quando você vai nocautear, né? Ou se não, você tenta matar eles antes deles virarem o estágio final, né? Então, enfim, o Haxorus ele tem esse potencial de bater 230, claro, você tem um drawback, né? Você paga um custo relativamente caro para isso, que você descarta as 3 cartas do topo do seu deck, isso pode vir a se tornar um problema, e a gente roda umas cartas ali para reduzir um pouco esse estrago que isso pode causar, tá? Mas nem sempre a gente vai conseguir, mas de toda forma é uma carta super boa, e descer o machado, né, é um ataque fantástico, que sempre que seu oponente tiver uma energia especial, né, ele vai ser nocauteado por esse ataque. Dois poréns, contudo, é, fica com o Wailord quando ele tiver uma energia banhada, tá? Então o Wailord aqui, a gente sabe, né? Todo mundo conhece o Wailord. Para ele bater 240, que é um número gigantesco, ele precisa de uma energia especial. Se for uma energia reverso, se for uma energia de contra-ataque, beleza. A energia, aquela outra lá que volta pra mão, né? Esqueci, mas se chama Splash Energy em inglês, né? Beleza, vai ser nocauteado. Mas se for essa banhada, a história é diferente, tá? Pelo primeiro golpe, a gente não consegue nocautear, porque ele previne efeito de ataque, tá? Então esse é um detalhe importante que você tem que ter em mente. O jogador experiente, hábil, né, de água vai estar atento a isso também, né? E provavelmente pode contornar a sua play de Haxorus, né? E aí, eventualmente, se ele coloca esse Wailord com um capacete de panela, uma capa luxuosa, aí sim começa a complicar mais a sua conta e você vai precisar achar o ventilador de campo no turno necessário, tá? Para além dele, o Snorlax, tá? Ele pode até ter a energia dupla, pode ter a energia terapêutica, pode ter a energia que você quiser, mas assim, enquanto a habilidade dele estiver ativa, ele vai prevenir efeito de ataque e você não vai conseguir nocautear ele pelo efeito do primeiro golpe. Tá, então esses aí são os dois adendos aí que eu gostaria de trazer. Tem a Mist Energy, que eu nunca vi ninguém rodar, mas existe essa também, que é uma energia incolor que previne efeito, então é importante ter no radar, tá? Mas de toda forma, o Haxorus é a estrela aqui desse deck, nocauteia tudo que você precisar, tá bom? O Fracture, né, melhor dizendo, ele tem uma habilidade bastante útil também, que ele vai prevenir sempre que um oponente usar um item, um apoiador, enfim, que tenta dar um gust nele, ou seja, Ordem da Chefia, Guzma, Pegador de Contra-Ataque, enfim, ele vai estar imune a esses efeitos por conta da habilidade, né? Se o oponente conseguir desabilitar suas habilidades, né, sei lá, usar o Neutralizing Gas do Galarian Weezing, usar, enfim, o Wobbuffet de ativo, né,
alguma coisa assim, aí sim ele consegue, mas não é tão trivial, né? Então você dificulta ali o seu oponente a dar um Gust nele, né? Ou seja, você vai ter o seu Axel ali, você vai evoluir pra Fracture, você vai telegrafar pro seu oponente, você vai falar, cara, ó, daqui a pouco vem um cara grande aí, né? Mas ele não vai conseguir responder, né? Porque você tem o Fracture aí com habilidade que protege esses efeitos, tá? E aí, por fim, esse Axel pra mim é um Axel ótimo, tá? Porque o ataque dele você joga uma moeda. Se der cara, você evolui diretamente pro Haxorus do seu deck, tá? Então você pode pensar nesse ataque como se fosse um Ascension junto com um Doce Raro, junto com a Harikand. Tá? Então é um ataque bem forte. Eu tive que usar esse golpe duas vezes contra a minha partida de melhor de 3 contra o Guilherme, lá do top 8, que estava usando incolor. Basicamente mudou o momento do jogo pro meu lado, né? Então ele conseguiu setar muito rápido ali o bode dele com as coisas que a gente sabe que o incolor faz. Skuvete, Oranguru, Bibarel, enfim, a galera toda. E eu precisava ter um jeito ali de flipar o momento pro meu lado, entendeu? E aí a opção que eu achei no meu deck, que era uma opção arriscada de fato, porque você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar, né? É o Axel, né? Eu pensei comigo mesmo, bom, se eu consigo fazer o Haxorus turno 1, o jogo pode mudar. E aí, de fato, mudou nas duas vezes que eu tentei fazer essa play. Isso no turno 1, né, no meu turno 1, no caso do turno 2 do jogo, né, eu fui bem recompensado, eu consegui montar o Haxorus e nas duas partidas ele foi crucial, porque ele conseguiu pegar os dois prêmios ali no começo, né, porque um cara de 170 não é muito trivial você nocautear tão rápido, né, um cara nocauteando todo mundo que tem energia especial, contra um cara de incolor, né, ou enfim, mesmo contra o Snorlax eu consigo bater 230, né, enfim, é uma ameaça muito grande e uma pressão muito forte que você coloca no seu oponente, né? Então, apesar de ser um golpe arriscado, né, eu gosto de manter essa opcionalidade, eu gosto de manter essa porta aberta para caso eu me veja numa situação, é verdade, de desespero. Existe esse argumento aí que muita gente fala, eu nem olho muito para os golpes de porque existe um pouco esse debate, né? Porque tem o Axel que tem exatamente a mesma habilidade do Fracture, que é esse Unnerve aqui. Porque se eu estiver atacando com o golpe do meu básico, eu já tô numa situação que eu já tô lascado. Mas eu discordo bastante, cara. Porque tem partidas ali que você tá jogando contra água, grama, mesmo psíquico, que o cara ele não vai te bater no turno 1 ou no turno 2 dele, entendeu? Ele toma, tem um arquétipo que toma tempo pra setar o board. Tá? Então você pode se dar o luxo de tomar um pouco mais de risco, né? Dar um Axel ali, vamos jogar uma moeda aqui, vamos ver se eu evoluo, tal. No caso, não evoluí, né? Mas na partida ali que eu precisei dele, ele respondeu ao meu coração e evoluiu, e isso que importa. Mas no final é isso, deixar as opções em aberto, tá? Eu acho que esse é um detalhe importante. Passando aqui para a linha de apoiadores, tá? Eu uso aqui um Guzma, como eu falei, são 14 apoiadores, tá? Eu uso o Guzma, eu uso Ordem da Chefia, né, para dar aquele gust quando necessário. Para consistência, eu uso o Arven, tá? Geralmente eu vou sempre pegar, eu quase sempre vou pegar o U-Turn Board, né, para eu colocar ou no Dracloak, ou no Tatsugiri, ou usar a capa luxuosa, né, para colocar em algum atacante meu, tá? Gládio é para contornar a Pricing ruim, né? Então, você nunca quer que essa carta aqui caia no prêmio, tá? Essa provavelmente é a melhor carta do deck e ela não pode estar no prêmio, tá bom? Então você precisa tirar ela com Gladio, enfim. Outras partidas que seu Garchomp tá no prêmio também é bem ruim, tá? Porque o Garchomp ele bate bem, ele é um atacante sólido, né? Além disso, ele tem esse turno de invencibilidade que garante que ele vai sempre bater duas vezes, né? A dúvida é se seu oponente vai conseguir responder com Boss Orders ou não, mas fato é que ele quase sempre vai pegar dois prêmios, então ele é super importante de estar no deck, tá? Então o Gladio é basicamente um seguro contra uma Double Dragon Energy no prêmio, né? Ou um Garchomp, tá? Mas acho que ele pode ser útil aí em várias situações, Dracloak, qualquer Pokémon importante também no prêmio, ele também resgata, né? Bom, teammates aqui, companheiros de equipe e Ryan, Roy, né, são cartas ali para te fornecer um potencial de comeback, né? Então, muitas vezes ali que eu não consigo doncar no turno 1, não consigo setar um ataque de Guzman Hala logo no começo, né, eu vou usar um Tatsugiri ali no começo e pode ser que eu consiga uma dessas duas cartas, né, pela habilidade dele. Né? Então, por eu não conseguir ter evoluído muito meu board, eu vou deixar ele pra ser nocauteado mesmo. O Tatsugiri tá lá na frente, ele vai ser nocauteado, e aí na volta eu consigo usar um desses dois, e aí sim eu consigo manter a bola rolando ali, e aí sim trazer uma resposta mais contundente pra nocautear o meu oponente, tá? Uma jogada que eu gostava muito de fazer, putz, meu mão tá ruim, meu board tá horrível, não tenho nada, 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 nada.
Vou lá, Tatsugiri tá na frente, ele acha uma teammates, né? Aí ele é nocauteado. Putz, beleza. Subo qualquer outro cara que tem algum custo de recuo, ou que não tenha custo de recuo, ou que tem alguma forma de recuar, ou eu acho uma floatstone, enfim. Eu vou usar teammates, né? E geralmente eu vou buscar uma resposta imediata. E que resposta imediata é essa? É o Drúdigo, né? Porque um Pokémon meu foi nocauteado, logo a condição para bater 160 se aplica. Então eu posso achar pegar essas duas com companheiros de equipe, né? Ou pegar uma Counter Energy se eu tiver atrás na corrida de prize, enfim, são várias possibilidades que eu consigo responder de uma maneira muito rápida, né? Você repara que só preciso de uma carta para eu conseguir deslanchar essa resposta, né? Ou se algum Pokémon meu tiver algum contador de dano, posso bater mesmo com Drampa, enfim. Tem várias possibilidades de resposta rápida, né? E é por isso que eu acho que esse deck é muito forte. Além disso, esse deck, como vocês separaram, ele não tem nenhuma forma de aceleração de energia, né? A energização dele consiste mesmo em você usar energias boas, que no caso é essa e essa, né? Mas tem outras maneiras de aceleração de energia, que é o próprio Raihan, né? Que ele acelera da pilha de descarte, e o Plínio, né? Que ele vai pegar ali duas energias básicas, né? De tipos diferentes, uma vai para a mão e outra vai diretamente no Pokémon. Então você ganha uma turbo energizaçãozinha quando você usa o Plínio. Por isso que eu gosto bastante dessa carta, eu acho que ela é super boa no deck de dragão. Para cartas de embaralhar a mão, né, eu tô usando a Marnie e a Iono, né, Marine e Kisera, né, acho que como eu falei, são cartas que embaralham e colocam no fundo do deck, então mais uma vez se torna importante você ter ciência de que cartas você está colocando no fundo do seu deck, então você vai lá, compra a primeira do turno, cavoca mais duas, uma para mão, uma para o fundo, ainda não achei a carta que eu estou procurando, então toma, Iono, aí coloca tudo no fundo de novo, cava mais 4, 5, 6, enfim. Com a Marnie você cava mais 5. Enfim, são várias as possibilidades, você sempre vai estar cavando e procurando a carta que você precisa, né? Eu vou mostrar uma carta ali depois, mas só para dar uma palhinha, né? Imagina um turno que você compra do turno, você usa o Dracloak, usa a Marnie e usa a Lotto Energy, né? Efetivamente você está olhando 3 mais 8, você está olhando as 15 cartas do topo do seu deck para achar a Double Dragon, né? Então é um pouco essa... Tem que saber usar esse sequenciamento, tá? Essa maximização do potencial do deck de achar as cartas que você precisa, tendo a ciência de que cartas você está colocando no fundo do seu baralho, tá bom? Lance, uma carta super boa para você achar nos seus primeiros turnos, tá? Cansei de usar o Tatsugiri nos turnos 1 ali e achar o Lance, que é uma das melhores cartas que você pode achar com o primeiro Tatsugiri que você dá no jogo, porque aí você acha, enfim, toda a galera que você precisa, mas tipicamente eu vou buscar Gible e Gabite e provavelmente o Druddigon, né? Já esperando que o meu Tatsugiri seja nocauteado e eu já tenha a resposta do Druddigon, tá? Mas enfim, são diversas as possibilidades aí que o Tatsugiri fornece no turno 1. Inclusive tem outras plays que eu acho bastante interessante que eu vou mostrar agora, tá? Mas antes disso, né, vou mostrar aqui a Cinti Caitlyn. A Cinti Caitlyn tá aqui porque, não só porque ela é boa, ela é decente, né? Você pode ou pegar um apoiador da mão, né? Ou descartar uma carta da mão e comprar três, ou fazer os dois efeitos ao mesmo tempo, tá? Um ou outro, ou os dois, né? Mas ela também sinergiza bastante com uma carta que eu tenho aqui, que é o apito de aliados, né? Então o apito de aliados ele vai colocar duas cartas de aliados do deck na minha mão e tipicamente eu vou buscar a Cinti Caitlyn e o Guzmihala, né? Então o Guzmihala provavelmente é um dos melhores treinadores que eu tenho nesse deck, tá? Possivelmente junto com Tenacidade do Chorus, no backup da Rosiane eu já explico em breve, tá? Mas o Guzmihala, o Guzmi Pandan, ele vai achar uma ferramenta, uma energia especial em um estádio e a Tenacidade do Chorus vai achar um estádio e uma energia especial, tá? Então geralmente o que a gente vai buscar vão ser uma dessas três, tá? Então as montanhas tempestuosas, você acha qualquer Pokémon básico do seu deck e bota no seu banco. Então, se você precisa de uma resposta ali no turno, você vai precisar. Se algum Pokémon seu foi nocauteado no turno anterior, você vai querer um Druddigon, um Drampa, né? Então você já usa o estádio para achar o Pokémon básico, né? E aí, para achar as energias especiais, né? Você já pode pegar uma dessas duas e você já responde logo na sequência. Então, se você só precisa de um treinador, você já seta seu atacante e já responde com nocaute, né? Ou não necessariamente você vai estar respondendo a um nocaute, mas você vai estar causando um nocaute no seu turno 1, né? Então tem uma play que é super interessante aqui, que é possivelmente minha jogada favorita desse deck, tá? Eu vou começar ali com... Suponha que eu comece com o Drampa, né? Eu vou usar o Guzmenhala, né? Vou pegar o Cape Geobog, vou pegar
a Double Dragon Energy e uma ferramenta. Ou se eu usasse tenacidade do Chorus, eu ia pegar exatamente essa combinação, né? Mas como eu tô usando o Guzmerhala, eu vou pegar mais um apoiador, que vai ser a capa luxuosa, tá? E aí suponha que eu tenha qualquer Pokémon na minha mão, tá? Qualquer Pokémon básico, sei lá, um Tatsugiri na mão, ou tenho alguma bola rápida para pegar algum Pokémon para minha mão, tá? Não pode ser a Nest Ball, não pode ser a Bolaninha, porque ela já desce direto, tem que descer da minha mão, para eu ativar o efeito do Brejo Gapejol. Então eu vou pegar, sei lá, qualquer carta aqui de alguma maneira, um Pokémon básico, né? Eu peguei essas três aqui, né? Com Guzmenhala. Aí o que eu vou fazer? Eu vou descer o Brejo Gapejol, né? Vou descer aqui no banco o Tatsugiri, né? Vou descer o Tatsugiri, ele vai tomar 20, né? Com isso, eu já ativo aqui a condição necessária, né? Então eu tô batendo 160 já com Drampa, né? E aí eu coloco aqui a Double Dragon Energy, já atinjo aqui as energias necessárias e ainda boto uma capa luxuosa de quebras ali para bater 160. Isso aqui já é possível no turno 1, né? Então é por isso que a gente usou o apito de aliados, né? Pra gente conseguir fazer esse combinho logo no turno 1, né? E não só o apito de aliados, mas o correio de treinadores também acha, né? Vamos pensar numa situação inversa aqui, né? Que a gente abre, suponha, com o Tatsugiri, né? E aí, por algum motivo eu tenho o Drampa na mão, né? Eu só preciso ter o Guzmenhala ou alguma carta ali, enfim. Suponha que o oponente tenha um Pokémon de 70 de vida. Então eu nem preciso atingir a segunda condição necessária. Desculpe, a condição necessária para bater 160. Né? Eu só batendo 70 já resolve o meu problema. Né? Então eu posso usar ou. Nesse caso é preferível o Guzmenhala, porque ele acha a ferramenta que eu vou precisar para esse turno, então eu vou usar o Guzmenhala, né? Vou achar, enfim, pode ser Montanhas Tempestuosas para me ajudar a setar um pouco mais o board, ou eu posso usar Cidade Paralela para limitar o banco do oponente, acho que para esse caso é irrelevante, mas vamos supor que eu ainda não tenha achado o Drampa, só abra realmente com Tatsugiri, uso habilidade, aí eu acho o Guzmenhala com habilidade, eu uso o Guzmenhala, né? Aí eu vou pegar o quê? Montanhas Tempestuosas, a energia dupla de dragão e vou usar a prancha de retorno, né? Então eu peguei essas três, né? Vou descer a montanha tempestuosa, vou pegar o Drampa, vou energizar o Drampa e com a prancha de retorno eu recuo aqui sem o custo de recuo, né? Então batendo 70 e diversas vezes aí em campeonatos eu já consegui esse donk, né? Com o Drampa, tá? Então é super importante ter isso em mente, tá? Que é uma possibilidade para esse deck, tá? Então você doncar, você bater 160 de uma maneira relativamente fácil, tá? Então é bem importante você ter em mente esses combinhos, beleza? Então é basicamente isso que da linha de apoiadores, né? E como a gente sempre tem essas duas, a gente tem essa facilidade de achar apoiadores, né? Que vão possibilitar a gente de achar a Double Dragon Energy, né? Muitas vezes a gente vai achar também a capa luxuosa relativamente cedo, porque a gente tem o Guzmenhala, a gente tem o Arven também, né? Muitas vezes pelo fato de a gente usar cedo no jogo, né, os pokémons que usam isso vão ser nocauteados. Muitas das vezes, a bem da verdade é que o oponente ele vai achar o ventilador de campo necessário para tirar essa capa luxuosa. Né? Então, diversas vezes ali no começo do jogo, o oponente vai ver ali essa capa luxuosa, ele vai usar o ventilador de campo para tirar a ferramenta, né? E aí isso aqui vai para o descarte, aí ele nocauteia o Drampa, né? Então, suponha que isso aqui é a minha pilha de descarte, né? Aí eu subo, sei lá, algum cara ali proativo, né? Finge que o Tatsugiri tava no banco, eu subo ele. Mas se eu tiver algum cara já setado no banco, então suponha que seja um Druddigon com uma Counter Energy, enfim, qualquer combinação que eu consiga já responder com o nocaute logo na sequência, eu posso gastar esse turno, por assim dizer, para usar o backup da Rosiane, né? Em que eu vou voltar uma ferramenta, uma energia, um Pokémon e eu posso voltar ao estádio também se tiver algum. Às vezes, diversas vezes ali eu descarto a Parallel City no começo do jogo, porque ela não tem grande utilidade assim, geralmente no começo do jogo. Né? Então, geralmente ela já fica na minha pilha de descarte. Quando eu uso o backup da Rosiane, eu consigo voltar essas 4 cartas, tá? Não só ela é boa para isso, né? Para quando eu consigo setar e descartar relativamente cedo essas cartas aqui que eu falei que são importantes, mas no final do jogo, muitas vezes, você vai se ver em situações que seu deck tá finíssimo. Tem 5 cartas no seu deck. Muito porque você tá usando o Garchomp e o Haxorus a todo momento. Né? Então, se você vê aqui o efeito do ataque deles, né? O Haxorus ele descarta as 3 cartas do topo do seu baralho e o Garchomp descarta as 2, né? Então se você ataca 2 vezes com uma com outra, cara, você já tirou umas 8 cartas do seu deck,
né? Então o seu deck ele vai afinando naturalmente, né? Isso somado com o fato que você vai estar comprando muita carta com o Dracloak, seu deck vai ficar fino, né? E aí o que pode te ajudar nesse final de jogo é você tomar vantagem do seu deck estar dessa grossura, por exemplo, sei lá, tem 4 ou 5 cartas ali, você usa a Rosiane, que você pode embaralhar até 5. Às vezes você não quer 5, você precisa de uma só, você só precisa de uma Double Dragon ou uma segunda capa luxuosa no jogo, né? Porque como eu falei, às vezes o cara ele acha o ventilador de campo cedo no jogo, só que ele não tem como responder a uma segunda capa luxuosa, que muitas vezes ele não tá esperando, né? Então você pode usar, tirar vantagem disso para usar um backup da Rosiane para votar uma capa luxuosa, ou uma Double Dragon Energy, ou as duas mesmo, tirar vantagem do fato de que seu deck tá fineco, tá, ó, muitas poucas cartas, né? E aí no seu próximo turno você vai poder comprar a do topo, né? Ou mesmo no próprio turno, já chegou a acontecer algumas vezes isso, tá? De eu usar o backup da Rosiane, voltar essas cartas, né? E aí eu usar a habilidade do Dracloak, olhar as duas do topo, né? E aí uma delas já ser exatamente uma das que eu coloquei, né? No caso poderia ser a Double Dragon, energiza onde você precisa para atacar e pega o nocaute, né? Então, enfim, é uma carta que eu gosto bastante, tá? Uma carta que eu julgo ali meio fora do consenso, tá? O pessoal não dava muita atenção para ela, mas eu realmente acho que é um game changer aqui nesse deck, tá bom? Não só isso, tá? Porque quando a gente descarta essas cartas com o Garchomp e o Haxorus, tá? Às vezes são cartas importantes, né? Que a gente não tem como voltar pro deck. Tipo, uma capa luxuosa. Com que outra carta você volta a capa luxuosa que não o backup da Rosiane? Né? Então acho que são formas ali de você contornar esse drawback que é você ficar descartando o topo do seu deck todo momento. Tá? E aí vamos falar um pouco dos itens que eu estou usando. Mais uma vez a Loto Energia, né? Já dei uma palhinha dela, mas ela cavoca ali, você olha 7 cartas do topo do seu deck e pega qualquer energia. Tem o Incenso de Evolução, né? Para achar as evoluções. Ultra Ball, como eu falei, né? São as minhas escolhas ali para achar os pokémons de evolução, né? Tesouro Misterioso, mesma coisa. Claro que vai depender do momento, não sempre eu vou usar ela só para pegar Pokémon de evolução, né? Mas enfim, sempre mantendo a porta aberta, mas essa escolha aqui é justamente por conta do Garchomp, então eu não uso o Evosoda por conta da habilidade dele. E aí, para além dessas bolas padrões, né, eu uso o Versus Seeker, né, um staple aí para poder usar mais de uma vez o suporte, né? Então, diversas vezes ali, quando eu uso o golpe do Haxorus ou do Garchomp, a Rosiane pode ser descartada, né? E diferentemente do Special Charge, né? Que é essa carta que volta a Double Dragon Energy mais outra energia. Enfim, duas energias especiais no geral, né? Mas geralmente é para Double Dragon Energy. Diferentemente dessa, quando é descartada eu não consigo voltar, a Rosiane eu consigo voltar, tá? Então esse é um detalhe importante, porque muitas das vezes você vai usar o seu Haxorus ou o seu Garchomp, você vai descartar a maca noturna, vai descartar a carga especial, a maca de resgate, sei lá. E aí a Rosiane, ela também volta um Pokémon, né? E nesse deck você viu o Druddigon, né, o Drampa, eles são um Pokémon só que eles já conseguem pegar um prêmio, né? Então, enfim, são linhas de Pokémons ali que você precisa de pouco para conseguir realmente fazer uma diferença, e você tem uma Rosiane que você consegue pegar pelo Versus Seeker caso ela tenha sido descartada, ou você já tenha usado uma vez, que você consiga recuperar usando o Cinti Caitlyn, né, é super importante, tá? Então eu acho que ela conversa super bem com o restante do deck, e é basicamente um seguro contra descartes ruins que eventualmente, né, o Haxorus e o Garchomp possam trazer durante a sua partida, tá? Então exatamente por isso que elas estão ali. Hurricane, eu acho que para trazer uma celeridade ali, de repente quando você precisa setar um Garchomp ou um Haxorus de maneira mais acelerada. Ventilador de campo tem que ter, hoje em dia é indispensável para você assegurar que você vai pegar um nocaute no Pokémon do oponente. Corda de fuga, usei diversas vezes ali para colocar o Tatsugiri no campo ativo, né? Enfim, às vezes eu usava o Arven para pegar a corda de fuga e o turnboard, né, a prancha de retorno, né, e aí eu usava ali com o Tatsugiri no meu banco, eu já botava ele no ativo, com a prancha, né, já usava habilidade, enfim, diversas vezes eu fiz essa play. Apito de aliados, como eu já mostrei, e correio de treinadores também traz uma consistência bem legal, né, e aí de ferramentas, né? Eu tô usando essas aqui que eu já mostrei, prancha de retorno, capa luxuosa e também a Floatstone, tá? Pedra flutuante, é bom ter uma redundância de item que ajuda ali para você reduzir o custo de recuo, né? Porque muitas vezes algumas vezes um tá no prêmio e é importante ter redundância de maneira geral, né? E às vezes quando você abre com o Druddigon, quando você abre com o Regidrago, com o Drampa, que às vezes não é o ideal, né? Você pode recuar eles
com a Floatstone, então é por isso que eu gosto dessa carta. Os estádios, acho que eu já comentei um pouco deles, né? Mas enfim, a Montanhas Tempestuosas te dá uma consistência legal para você buscar seus básicos, né? Todos os estádios e ferramentas e energias especiais de maneira geral combam muito bem com o Guzman Halley que tem na cidade do Chorus, né? Mas eu uso essas três, né? Esse aqui para colocar contador no banco, né? E a Parallel City, né? Para você ter algum controle sobre o banco do seu oponente, né? Tipicamente ali contra grama e água, é sempre perigoso você ter o cara ali com um banco infinito, né? Então você quer ter algum tipo de controle, né? Então a Parallel City é muito útil para isso, tá? Não só isso, né? Mas para partidas como psíquico, assim, eu sinto que eu uso às vezes a Parallel City até para ele não derrubar minha Parallel City, né? Porque ele não pode derrubar um estádio com o mesmo estádio, né? Então quando eu desço a Parallel City, ele precisa achar um Field Blower para depois descer a Parallel City dele. Então ao descer a sua própria cidade paralela, né, você inibe uma cidade paralela de resposta, assim como uma maneira de tirar o seu estádio, tá? Então, seriam essas as minhas escolhas de ferramentas, de itens e estádios, né, e de energias especiais, né, eu já dei uma palhinha ali, mas mostrando aqui a energia de contra-ataque, a Double Dragon Energy, a Aurora, energia Blend, Rainbow Energy, porque ela te dá um contador de dano ali, às vezes é o combo que falta para você ativar o seu Drampa, assumindo que seu Drampa já está energizado, né, e essas 6 energias básicas aqui, eu gosto de manter essa variedade de 3 tipos de energia, 2 de cada, justamente para maximizar aqui a possibilidade de usar o Plínio sem falhar, tá? Porque se você só acha uma energia, um tipo de energia, você não consegue usar o efeito de aceleração de energia, tá? Então, por isso, essa é a escolha, tá? E aí, antes de finalizar, vamos falar um pouco de matchups, tá? Eu acho o que é bem ruim contra esse deck, tá? Então, o que é bem ruim? Bom, já até deixei no jeito aqui. São cartas que descartam energia especial, tá? Então, essas cartas aqui são bem problemáticas, tá? Então, tem alguns tipos de... tem alguns pokémons que o ataque é descartar energia especial, tá? Então, de forma impressionante, no Lost Zone tem esse Shuppet. Tem um outro que você flipa uma moeda, se der cara, você faz um item lock, né, que é uma carta interessante, mas tem essa aqui também, que você descarta uma energia especial ligada a um dos Pokémon do seu oponente. Nem precisa ser do ativo, tá? Ele descarta qualquer uma. Esse Shuppet é realmente bom. Eu joguei com uma das partidas contra um cara de Lost Zone e ele usou esse Shuppet e realmente destruiu ali meus primeiros turnos, porque ele descartou uma Double Dragon Energy, o que me causou um pouco de prejuízo ali no começo, né? Essas 3 cartas aqui fazem coisas muito similares, tá? Essa aqui bate 30 e descarta uma energia especial do ativo. Essa aqui é a mesma coisa, 30 descarta uma energia especial. E essa descarta 20, quer dizer, tira 20 de vida e descarta uma energia especial. Tá? Somado a esses ataques, né? Que o cara tira uma energia especial, tem o martelinho Tuque, né? O clássico martelo avançado, né? Que você dá uma martelada e tira uma energia especial de qualquer um dos pokémons do seu oponente, tá? Então você tomar qualquer um desses aqui é bem ruim, tá? Então você tem uma mecânica ali que tá trabalhando do seu oponente, né? Que tá descartando suas energias. Essa é uma das formas de você vencer esse deck de dragão, né? Você ficar descartando as energias especiais, atrapalhar essa conta de energização, né? Se eu, como jogador de dragão, não consigo achar um Plínio, né? O Crispin, ou encaixar umas rodadas de Raihan, de Roy, né, começa a ficar complicada a situação de energização, tá? Pensando ali nas matchups contra os principais decks, né, acho que o tipo de dragão tem uma vantagem contra incolor, porque o deck de incolor usa bastante energia especial, então você sempre tá pegando nocaute com Haxorus e os caras grandes, o incolor não tem muita gente grande, assim, no sentido de que ninguém tem muito mais do que 160 de vida, que é o que todo mundo bate praticamente. Você pode ter Snorlax ali com alguma ferramenta, né, de aumentar a vida, de reduzir dano, mas você pode achar um ventilador de campo ou bater 230 com Haxorus que resolve seu problema. Né, contra grama e... Desculpa, contra água e grama, né, você pode só bater infinito com o Haxorus, mas é sempre importante também você lembrar de descer a Parallel City nessas matchups. Contra o Okidog, né? Acho que é uma das ameaças aí do deck lutador de
de alguns meses pra cá, né, enfim, acho que essa carta joga o deck de lutador para um patamar acima, né, porque, enfim, se você coloca ali uma energia Dark ligada a ele, ele ganha 100 de vida a mais 100 de dano, né, no ataque dele. Né, tipicamente o que o pessoal faz é colocar uma energia especial que satisfaça tanto a condição do ataque quanto a da habilidade, então, geralmente, na grande maioria das vezes, o Okidog ele tá usando uma energia especial, e se ele tá usando uma energia especial, ele morre pro Haxorus, né, então é essa a conta que eu faço, tá? E mesmo se ele não tiver, né? Se ele não tiver, ele vai ter 100 de vida a mais, 230, que é exatamente o que o Haxorus bate com o segundo golpe, tá? E aí, enfim, você tem outros caras que usam energia especial, enfim, Necrozma, né? Acho que tem outras techzinhas ali pra cada tipo, né? Lembrar sempre que se você usar o Haxorus contra psíquico, é preferível que você use o primeiro golpe. Se você for usar o primeiro golpe para nocautear um Necrozma, por exemplo, é preferível que você tenha uma energia lutadora ligada a ele, não uma energia especial, né? Porque aí na volta você não corre risco de tomar um Mimikyu que copia exatamente seu mesmo golpe, né? E se você tomar um Mimikyu e você mesmo tá usando uma energia especial, você é nocauteado, né? Então acho que tem diversas nuances contra diversas matchups, né? Mas pensando ali nas principais, né, dos decks mais top tier, né, acho que o deck de dragão bate muito bem contra qualquer um deles, tá? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal, espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí seu joinha, ativa as notificações. Deu bastante trabalho aqui compilar as informações mais importantes, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Sugestões deixe aqui nos comentários e um forte abraço. Muito obrigado. Valeu!